Fala rapaziada, beleza? O Vitória acertou a contratação de mais dois reforços para o Brasileirão de 2024. Bora que eu vou te explicar como Bruno, Vini e Rainer atuam. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Bruno Vini é um zagueiro de 32 anos, revelado nas categorias de base do São Paulo. Como jogador profissional, teve uma passagem pelo Santos, mas construiu boa parte da sua carreira no exterior, tá? Num primeiro momento no Napoli, da Itália, onde teve muita dificuldade, praticamente nem atuou, mas jogou em outros centros lá, não só no futebol europeu, mas também em outros continentes, tá? Teve passagem no Twente, da Holanda, jogou no futebol da Arábia Saudita, no futebol do Catar, também no futebol japonês. E no ano passado retornou ao Brasil para disputar o Brasileirão pelo Tricolor Gaúcho, pelo Grêmio, tá? Onde dividiu bastante opinião aí em relação aos torcedores gremistas sobre o futebol do Bruno Vini. Ele é um zagueiro que só atua nessa posição, evidentemente, que pode atuar em sistema com linha de 4 defensiva, né, com 2 zagueiros, ou também com linha de 3, né, com 3 zagueiros e mais os alas voltando, né, linha de 5 defensiva. Nessas últimas temporadas ele vem atuando um pouco mais pelo lado direito, tá? O mapa de calor dele no Brasileirão do ano passado com o Tricolor Gaúcho comprova que ele atuou um pouquinho mais pelo lado direito, mas no seu início de carreira, ainda lá no futebol europeu, ele jogou também pelo lado esquerdo, tá? O mapa de calor dele no campeonato holandês pelo Twente em 2015 comprova que ele atuou também aí pela região esquerda de defesa lá da equipe holandesa. Mas saiba que ele é um zagueiro destro e que vem atuando um pouco mais pelo lado direito aí ao longo desses anos de experiência que ele foi ganhando pela sua carreira. Eu fiz um comparativo de dados do Bruno Vini no Brasileirão do ano passado com dados também do Camutanga e do Wagner Leonardo, que hoje é a dupla de zaga titular do Vitória. Obviamente, os números do Camutanga e do Wagner são da Série B do ano passado e o do Bruno Vini da Série A. Há uma diferença de nível competitivo, mas se eu não pegasse esses dados ia ficar muito difícil fazer esse comparativo, até porque o Bruno Vini atuou pouquíssimo no Campeonato Gaúcho dessa atual temporada, então não valeria muito tanto a pena eu pegar os números do Bruno Vini no Campeonato Gaúcho com os números do Camutanga e do Wagner Leonardo no Campeonato Baiano, que eles atuaram muito mais em quantidade. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Vamos lá. O Camutanga teve 33 partidas e o Wagner 35. 20 para o Bruno Vini. Gols marcados: 2 para o Camutanga, 5 para o Wagner Leonardo e 1 para o Bruno Vini. Taxa de acerto no passe: Camutanga 82%, Wagner 83% e Bruno Vini 75%. Cortes por jogo: Camutanga 3,8, Wagner 4,2 e Bruno Vini 3,2. Interceptações por partida: 1,2 para o Camutanga, 1,3 para o Wagner e 1,1 para o Bruno Vini. E bolas recuperadas por jogo: Camutanga 4,3, o Wagner o mesmo número e o Bruno Vini 2,9, tá? Pra gente comentar sobre as características do Bruno Vini, é um zagueiro de muita imposição física, tá? Então é realmente um protetor do gol, serve como bloqueio em muitos momentos, né? Então tem essa capacidade muito forte no seu jogo, quando o atleta vai finalizar. Em muitos momentos ele tem esse acerto para bloquear os chutes, enfim, um atleta que tem uma noção de cobertura também muito grande, que quando sai para caçar, geralmente tem, para caçar, que eu digo, né, sair da linha de marcação para percorrer espaços nas costas do centroavante para tentar roubar essa bola. Ele consegue ter bons desempenhos nesse quesito, mas agora a relação dele com bola, a relação de qualidade técnica do Bruno Vini, né, capacidade para construir, é bem abaixo, né? Ele não é um zagueiro que tem essa capacidade de construção muito grande, mas é literalmente um protetor do gol, né? O Grêmio tem muitos zagueiros com essa característica, né? O Jeromel, o Kahneman, o próprio Rodrigo Eli também tem esse estilo de atuar. O Bruno Alves, que saiu recentemente, foi atuar no Cuiabá, também tem esse estilo de jogo, né? Então o Bruno Vini era um atleta com essa capacidade. Agora ele chega para o Vitória
imagino que assim, para disputar a posição, né? Porque o Camutanga e o Wagner fizeram uma dupla muito importante na campanha do título da Série B do ano passado, do título também baiano desse ano. Então, e o Bruno vem baixo, né, na sua carreira. No ano passado ele em muitos momentos foi reserva, né? Atuou mais quando o Grêmio utilizava três zagueiros, né? O Jeromel estava machucado, ficou machucado durante boa parte da temporada passada. Então não vem num bom momento não o Bruno Vini, diferente do Camutanga e do Wagner, que vem num grande momento e já tem essa experiência, já conhece o Léo Condé, já conhece o Vitória, principalmente nessas temporadas aí que eles estão tendo no time titular. Mas assim, eu acho que tem tudo para agregar, tem tudo para ajudar bastante, né? Acho que a depender da situação tem plenas capacidades de ser titular, mas frisando sempre, é um atleta, um zagueiro que tecnicamente ele é abaixo, cara, não vai ajudar tanto nessas construções, a sua relação com bola realmente tem dificuldade, mas se você estiver pensando, e aí é um termo que muita gente usa, né? Um zagueiro, um rebatedor, né? Eu não costumo rotular atletas, mas só para facilitar o entendimento. Aí o Bruno Vini é esse cara, então acho que pode ajudar. A gente sabe que em alguns momentos, alguns não, poucos, mas o Léo Condé já utilizou, principalmente na Série B do ano passado, sistema com três zagueiros, então pode haver essa situação dos três atuarem juntos, a ver também se o Wagner e o Leonardo não vai sair, a gente sabe do interesse do Atlético Paranaense, mas é uma boa contratação, acho que pode ajudar aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Rainer é um lateral direito de 28 anos que começou sua carreira como jogador profissional no rival, começou no Bahia, mas rodou bastante, tá? Jogou no Náutico, jogou no Paysandu, atuou também no Cuiabá, quando chegou ao Azures. Como jogador do Azures, ele acumulou alguns empréstimos, inclusive para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2021 ao Sport, em 2022 ao Atlético Goianiense e no ano passado ao Coritiba. No início de 2024, disputou o Paulistão aí, por empréstimo, inclusive, também do Azures ao Santos, quando, pelo bons desempenhos que ele teve, né, o Santos foi vice-campeão paulista e ele foi eleito o melhor lateral direito deste torneio. E para comentar sobre a posição do Rainer, né, naturalmente, como já se tem um lateral direito que a maior parte da sua carreira atuou nessa posição e teve essa responsabilidade, mas também pode atuar um pouco mais à frente, pode atuar na segunda linha, como meia, ou como ponta, ou como extremo aberto pelo lado direito, como você quiser chamar. Só que, principalmente em 2024, nesse início de ano, pelo Paulistão, com o técnico Fábio Carille, em alguns momentos o Rainer atuou como um lateral esquerdo, tá? E fez algumas boas partidas, teve alguns bons desempenhos aí, atuando um pouco mais deslocado pelo lado esquerdo. O mapa de calor dele no Paulistão desse ano comprova o que eu tô te falando, né? Tá bem povoado não só pelo lado direito, como um lateral de fato, mas também pela região esquerda do campo, principalmente pela lateral esquerda. E eu fiz um comparativo aí em dados do Rainer com o Zeca e com o PK. Hoje a dupla de laterais titular do Vitória, né? O Zeca pela lateral direita e o PK pela lateral esquerda, tá? São dados exclusivos dos campeonatos estaduais. O PK e o Zeca, você já sabe, Campeonato Baiano, e o Rainer pelo Campeonato Paulista, pelo Peixe. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O Zeca teve 12 partidas, PK 10, o Rainer também 12. Nenhum gol para o Zeca, um para o PK e um também para o Rainer. Uma assistência para o Zeca, duas para o PK e uma para o Rainer. Taxa de acerto no passe, 84%. Zeca, 84% também para o PK e 79% o Rainer. Acerto no cruzamento, Zeca 44%, PK 40% e Rainer 38%. Interceptações por jogo, Zeca 2,8%, PK 3,7% e Rainer 1,1%. E bolas recuperadas por partida, 6,2% Zeca, PK 5,2% e o Rainer 3 bolas recuperadas por jogo. E para a gente comentar sobre as características do Rainer, é um atleta que se caracteriza mais pela questão ofensiva, né? Ele não é um lateral brilhante tecnicamente, como o Bruno Vini também não é um zagueiro brilhante tecnicamente, a gente já frisou isso aqui. Mas é um cara, um lateral com bastante capacidade de velocidade, de atacar espaço, de chegar até a linha de fundo para realizar o cruzamento. Não atuou em muitos momentos, ele atuou na segunda linha, né? Um pouco mais à frente. Agora, é um atleta que não tem um acerto no passe muito grande, não tem uma taxa de acerto no cruzamento também tão grande assim, apesar de 38% ser uma taxa boa aí. Foram poucas partidas, né? Então isso acaba influenciando. Se a gente for olhar pro Brasileirão do ano passado,
taxa de acerto do Rainer pelo Coritiba, a taxa de acerto no cruzamento dele foi apenas de 17%, né? Então, não é um atleta que costuma ter bons números nesse quesito. E a questão defensiva dele, obviamente, deixa a desejar, né? É algo que a torcida do Santos pegou bastante no pé, principalmente nesse ano, né? Cara, e muitos momentos ele deixa espaço, às vezes falta uma noção maior de posicionamento, o que acaba resultando, né? Acaba tendo problemas quanto ao resultado, enfim, acaba influenciando no desempenho dele. Evidentemente, é uma posição que o Vitória estava precisando, né? O Raul Cáceres, a gente sabe de toda a dificuldade que ele tem para atuar, principalmente a sua relação qualidade com bola, né? A sua qualidade técnica, é um atleta que deixa muito realmente a desejar. Então, havia uma, não vou dizer uma cobrança, né? Mas uma expectativa para que houvesse um atleta para ser sombra do Zeca, né? Do lado esquerdo a gente tem o PK, tem o próprio Lucas Esteves, né? Tem o Felipe Vieira, que veio do Londrina, e o Rainer, que pode atuar também pelo lado esquerdo, o próprio Zeca também pode atuar pelo lado esquerdo, mas imagino que a vinda do Rainer seja para disputar a posição pela lateral direita. Todo mundo sabe da confiança que há em relação ao Zeca, né, capitão da equipe, enfim, também titular indiscutível na campanha da Série B do ano passado, assim como o próprio Camutanga e como o Wagner Leonardo. Então é complicado logo de cara ele chegar e tomar conta da posição, até porque tecnicamente ele não é um atleta indiscutível, né? Mas assim, eu acho que é um cara importante, acho que pode agregar para o elenco, acho que a depender da partida ele pode ser titular sim. Eu não gostava realmente da qualidade técnica do Rainer. Na temporada passada pelo Curitiba ele foi reserva praticamente do Natanael pela lateral direita, quando entrou foi muito mal, enfim, comprometeu realmente. Enfim, não fez uma reta final de Campeonato Brasileiro muito boa, ele que chegou só para essa reta final, né? Então atuou cerca de 8 ou 9 partidas e foi muito mal realmente. E aí ele chega ao Santos com uma expectativa bem baixa e ele consegue corresponder dentro das suas capacidades técnicas, né? Não à toa, que eu já citei aqui, foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Paulista. Então, assim, ele chega num bom momento e agora, para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, ele que se permanecesse no Santos ia disputar a segunda divisão. Mas, assim, não vejo um atleta no primeiro momento pra, porra, a gente olha e fala, não, esse cara tem que ser titular, tem plenas capacidades de tomar conta da posição do Zeca e colocar o Zeca pro banco de reservas. Não, pera aí, calma. A gente sabe de toda a importância que o Zeca tem, mas eu acho que pode ajudar, acho que pode agregar e com certeza vai ser muito importante a nível do elenco aí para esse torneio, para esse Campeonato Brasileiro de 2024. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.